Olá, eu sou Hacem, Evangelho de Lucas, no capítulo 22, verso 31, diz assim: Jesus falando a Simão Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás tem pedido para peneirar vocês como trigo. Eu quero conversar hoje com vocês sobre essa metáfora que Jesus usa, a peneira, né? Que Jesus vai falar a Pedro com respeito a um pedido de Satanás. Satanás está pedindo para Jesus peneirar os discípulos. Quando você vai para Apocalipse 12, no verso 10, ele fala que o diabo nos acusa de noite. Então ele está ali, diante de Jesus, acusando e tentando ao máximo contra a igreja, de fato, no caso ali, contra os discípulos. E o que é essa expressão peneirar? Essa expressão é o seguinte, ela está dentro de um contexto, esse verso, essa fala só se encontra em Lucas, mas está dentro de um contexto em que você vai enxergar melhor Mateus capítulo 26, Marcos 14 e João 13, em que Jesus estava dizendo que ele seria ferido. Ele diante da ótica humana, iria estar numa situação de que aparentemente ele não é Deus, ele não tem poder. E isso seria motivo de tropeço para alguns, mas que os discípulos ficassem atentos, porque não poderia ser motivo de tropeço. Porque se fosse motivo de tropeço, os discípulos seriam peneirados. O que é ser peneirado como trigo? Quando alguém, um padeiro, está peneirando trigo, é para deixar a farinha, aquele trigo, mais limpo possível e as impurezas, as pedrinhas serem retiradas. Então, quando eu e você estamos sendo peneirados, o diabo está ao nosso redor, peneirando, trabalhando alguma coisa, é para ver se você com sua fé vai passar pela telinha dos buraquinhos ou vai ficar. E uma das coisas que foi muito séria naquela época, e é para nós hoje, e que os discípulos correram perigo, é que diante do sofrimento, diante das limitações, de tudo que Jesus passou, humilhação, desprezo, açoite, crucificação, isso escandalizou, porque eles pensavam, gente, mas como que esse aí é Deus? Como que ele é filho de Deus? Como que ele é Deus com o Pai? Se ele está aí levando injustiça, sendo mal falado, ridicularizado. E era isso que o diabo estava querendo. Eu vou trabalhar em cima deles, para que eles não enxerguem o Senhor como Deus dentro das adversidades, das circunstâncias. Quando você fala assim, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, o Senhor não me ama? O Senhor esqueceu de mim? Ah, Deus não existe por causa disso. O que você está fazendo? Você está se permitindo em ficar retido na peneira, porque o diabo está te peneirando. Você precisa saber que tropeço é quando você enxerga contextos em que Deus não está se mostrando, não está sendo soberano como Deus, aos olhos humanos, e aquilo te leva a continuar crendo, não, ele é Deus, eu vou confiar nele, ele é Deus, eu não vou descansar até eu enxergar o meu Deus do outro lado, eu não vou me escandalizar. E a gente se escandaliza hoje, não só com Deus, mas com a igreja, com as pessoas que professam a fé. Pessoas que falam sobre Deus e a gente fala assim, esse fulano aí não vive o que fala. Bom, se ele não vive o que fala, é problema dele com Deus. Mas o que ele fala, eu preciso estar compactuando com ele. Eu preciso estar junto dele. Independente se ele vive ou não, ele deve viver como eu. Mas eu não posso me escandalizar e esse escândalo vai ser tropeço e aí eu não vou passar pela peneira. Vocês estão entendendo? Então quando o diabo fala, quando Jesus fala para Pedro, olha, o diabo, Satanás está pedindo para peneirar vocês como trigo, ele vai preparar uma tela de buracos pequenininhos, só passa quem tiver mesmo com fé, quem estiver preparado. Aqueles que se escandalizarem, que encontrar em mim motivo de tropeço, porque eu não tenho. Mas infelizmente tem alguns, por isso que Jesus vai falar em outro texto, bem-aventurado aqueles que não acham motivo de tropeço em mim. A gente acha, quando a gente olha as circunstâncias humanamente falando, e acha que Deus diminuiu. Deus perdeu o poder, Deus está omisso, Deus não está fazendo, Deus não está se importando. Você está criando tropeço em Deus e está retido na peneira.
Então, o que eu quero te dizer hoje? No mundo que nós estamos vivendo agora, as pessoas, os cristãos evangélicos, perdendo a fé, mudando de lado, esquecendo que independente das falhas humanas, do que for, eu preciso olhar para as coisas de Deus e não me deixar tropeçar, não criar pedra de tropeço em Deus ou no povo dele, naqueles que professam ele, para eu não ficar retido na peneira. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E Jesus fala assim para Pedro: eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Tem gente que a fé está desfalecendo, não vai passar na peneira, porque está escandalizado em ver a humanidade de Jesus no Deus divino que ele é. Eu não dou conta. E no mundo é assim, a gente às vezes Deus está permitindo certas coisas, ele permite sofrimentos, dores. Então dá a ideia de que tudo isso está maior do que a divindade dele. A gente acaba tropeçando, a gente fica retido na peneira. Fortaleça a sua fé. Saiba que Deus, em Cristo Jesus, é o advogado, ele está advogando em sua causa, para que a sua fé seja fortalecida, mas você precisa continuar ligado nele, buscando ele, para a sua fé não desfalecer. Porque o verso posterior, 32, Jesus ainda fala: olha, você tem que ficar firme na sua fé para você voltar para mim e fortalecer os irmãos. Olha só o que Pedro fala no verso 33, olha, estou pronto para ir com o Senhor para a prisão ou para a morte. Aí Jesus fala: eu lhes digo, Pedro, que antes que o galo cante, né, você vai me negar 3 vezes. Né? Em outros textos, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Você não está preparado, mas eu estou intercedendo por você. E eu e você precisamos buscar sempre ao Senhor, nos fortalecermos, estar atentos, porque estamos criando tropeço nas coisas de Deus e vamos ser retidos na peneira. Pense nisso. Que Deus te abençoe.